Essa é a história de uma mãe que deu tudo pelo filho e recebeu em troca a pior dor que alguém pode imaginar. Após o casamento do filho, uma mulher de 68 anos foi expulsa da própria casa. Sim, expulsa. Sem aviso. Sem piedade. Como se toda a sua vida não tivesse valor algum. Mas o que essa mulher fez depois vai te surpreender. E mais do que isso, vai te emocionar. Ela deu a volta por cima, de um jeito que ninguém esperava. E quando o filho descobriu, já era tarde demais. Então já se prepara, porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. Dona Maria sempre foi uma mulher simples, do interior, daquelas que acordam cedo, trabalham duro e nunca reclamam da vida. Ela criou o filho sozinha. O marido havia falecido quando o menino ainda era pequeno e desde então ela assumiu tudo. Foi mãe, pai, amiga, conselheira, trabalhou como doméstica, lavadeira, cozinheira, fez de tudo um pouco, para nunca deixar faltar nada dentro de casa. Teve dias em que ela mesma dormia com fome, só para garantir que o filho estivesse bem alimentado. Mas ela nunca contou isso para ninguém. Nunca jogou na cara. Porque o amor dela era verdadeiro. E tudo o que ela queria era ver o filho crescer, estudar, ter uma vida melhor do que a dela. E conseguiu, com muito esforço. O filho se formou, arrumou um bom emprego e começou a ganhar bem. Foi o maior orgulho da vida dela. Ela lembrava de cada dificuldade, cada lágrima, cada sacrifício e pensava: valeu a pena. O tempo passou, o filho cresceu e logo apareceu alguém em sua vida. Uma mulher bonita, elegante, de cidade grande, com um jeito diferente. No começo, Dona Maria tentou se aproximar, tratava a nora com carinho, fazia comida, ajudava no que podia, mas algo não estava certo. Aquela mulher nunca olhava para ela com respeito, sempre com um ar de superioridade, como se estivesse incomodada com a presença dela. E aos poucos, tudo começou a mudar. Depois do casamento, o filho mudou. Já não conversava como antes. Já não passava tempo com a mãe. E começou a se afastar. Dia após dia. Dona Maria sentia isso, mas ficava em silêncio. Porque, no fundo, ela acreditava que era só uma fase. Que tudo ia voltar ao normal. Até que um dia, o inesperado aconteceu. O filho chegou em casa, sério, diferente, e chamou a mãe para conversar. Ela sentou, tranquila, sem imaginar o que estava por vir. E então ele disse algo que partiria o coração dela em 1000 pedaços. Você precisa sair de casa. Por um momento, o mundo dela parou. Ela achou que tinha ouvido errado. Mas não. Ele repetiu, frio, direto, sem emoção. Disse que agora tinha uma nova vida, uma nova família, e que precisava de espaço. Disse que a esposa não se sentia confortável. Com ela ali, naquele momento, tudo que Dona Maria construiu parecia ter sido apagado. Anos de dedicação, de amor, de sacrifício, não significavam mais nada. Ela não gritou, não discutiu, não implorou. Apenas olhou para o filho, com os olhos cheios de lágrimas, e fez uma única pergunta. Foi para isso que eu vivi por você.
O filho não respondeu. Apenas desviou o olhar. E naquele instante, o coração dela se quebrou de vez. Ela foi até o quarto, pegou algumas roupas, colocou em uma sacola simples, olhou pela última vez para aquela casa, o lugar onde criou o filho, onde construiu toda a sua vida, e saiu, sozinha, sem destino, sem ninguém. Mas o que ninguém imaginava é que aquele momento não seria o fim da história dela. Seria o começo. E o que Dona Maria fez depois disso vai te surpreender. Dona Maria saiu daquela casa com o coração em pedaços, mas sem saber, ela estava dando o primeiro passo para a maior virada da sua vida. O sol já estava se pondo quando ela começou a caminhar pela estrada de terra, sozinha, com uma sacola na mão e uma dor que parecia não ter fim. Mas mesmo naquele momento, ela não reclamava. Ela só pensava em uma coisa: eu preciso seguir. Depois de horas andando, ela chegou até uma pequena cidade próxima. Cansada, com fome e sem saber para onde ir, ela sentou em um banco, em frente a uma pequena igreja. Ali, em silêncio, ela olhou para o céu e, pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem sem segurar. Mas algo dentro dela ainda estava de pé. Uma força que nem ela mesma entendia. Na manhã seguinte, ela decidiu que não iria depender de ninguém. Mesmo com 68 anos, ela ainda tinha mãos fortes e um coração cheio de vontade. Ela começou oferecendo ajuda, lavando roupas, fazendo comida, limpando casas. No começo, era difícil, pouco dinheiro, muito esforço. Mas ela não desistiu. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Um dia, uma vizinha provou a comida que Dona Maria fazia e ficou impressionada. Era simples, mas tinha um sabor diferente. Um sabor de verdade. Logo, outras pessoas começaram a pedir também. Faz aquele almoço para mim. Você vende marmita? Você pode cozinhar para um evento? Sem perceber, Dona Maria começou a ganhar clientes. Ela não tinha cozinha grande, não tinha dinheiro, não tinha estrutura, mas tinha algo que ninguém podia tirar dela: experiência, dedicação e amor pelo que fazia. E isso fez toda a diferença. Com o tempo, as encomendas aumentaram. O que antes era apenas uma forma de sobreviver começou a se transformar em um pequeno negócio. Ela juntou cada centavo, economizou tudo o que podia e, depois de alguns meses, alugou um pequeno espaço. Simples, mas era dela. Ali nasceu o começo de uma nova história. Dona Maria abriu uma pequena cozinha e começou a vender comida caseira. E o que aconteceu depois? Ninguém esperava. O lugar começou a encher. Todos queriam provar a comida daquela senhora, que cozinhava com o coração. A fama foi crescendo, de boca em boca, até que o pequeno negócio se transformou em um restaurante. Sim, um restaurante. E não demorou muito para Dona Maria se tornar conhecida na cidade inteira. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um dia, um cliente especial apareceu. Um homem elegante, bem vestido, que parecia já ter visto muito na vida. Ele experimentou a comida em silêncio. E quando terminou, olhou para Dona Maria com um sorriso diferente e disse:
Essa é a melhor comida que eu já comi. Aquele homem era dono de uma rede de restaurantes. E foi ali que tudo mudou de verdade. Ele fez uma proposta. Queria levar Dona Maria para crescer ainda mais. Abrir novos lugares. Levar o talento dela para outras cidades. No começo, ela ficou com medo. Mas depois de tudo que viveu, ela entendeu uma coisa. Ela não tinha mais nada a perder. E aceitou. Meses depois, o nome dela estava em vários lugares. Aquela mulher que saiu de casa com uma sacola, agora era dona de um negócio de sucesso. Mas o destino ainda guardava um último capítulo. Porque um dia, alguém bateu na porta do restaurante e quando ela olhou, não acreditou. Era o filho, com os olhos baixos, cheio de arrependimento. Mas o que aconteceu nesse encontro, ninguém esperava. Porque Dona Maria já não era mais a mesma. E a decisão que ela tomou vai te surpreender. Ele ficou ali, parado, sem coragem de entrar. O silêncio dizia tudo. Dona Maria olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse lembrando de tudo o que passou. A dor, a humilhação, a noite sozinha na estrada. Mas também lembrou da força que encontrou, da vida que construiu e da mulher que se tornou. Ela respirou fundo e caminhou até ele. O filho, com a voz tremendo, disse: "Me perdoa, mãe. Eu errei com você." As lágrimas caíam, sinceras. E naquele momento, Dona Maria poderia simplesmente virar as costas. Mas ela fez diferente. Olhou nos olhos dele e disse: "Eu te perdoo, mas nunca mais permita que ninguém me trate como nada. Nem você." Ele chorou, como uma criança. E ali não nasceu só o perdão, nasceu respeito. Dona Maria não voltou atrás, não abandonou sua nova vida, mas seguiu em frente, com o coração leve. Porque no fim, ela perdeu uma casa, mas encontrou o próprio valor. E essa foi a maior vitória da vida dela.